Então, indo para a segunda parte, né? No herpes genital, tá, gente? São feridas, e sempre que vai dar feridas ali nos órgãos genitais, há o risco de infecções secundárias, né? Então, como existe o risco de infecções secundárias, é importante o tratamento e usar medicamentos para o combate do vírus. Também o vírus permanece, tá? Ela pode voltar novamente. O vírus não desaparece do nosso corpo, que é o caso que acontece também com esse HPV, tá? Eu esqueci de colocar aqui, existem também vírus cuja forma de contágio é oral fecal, né? Vírus que são eliminados juntamente com as fezes. Uma vez eliminado com as fezes, cai na água, no ambiente, e a forma de contágio se dá através da ingestão de água e alimentos contendo os vírus. Então, o que a gente chama de oral fecal, eliminado pelas fezes, e a porta de entrada dele se dá através da boca. Como exemplo, nós vamos citar a hepatite A, cuja forma de contágio, vocês podem colocar aí, é oral fecal, ingestão. Hepatite A tem vacina também, tá? Importante a vacina. Em determinadas épocas do ano, a incidência de hepatite A pode aumentar. Então é importante, né, gente? Atento a verduras cruas fora de casa, comer em locais confiáveis, que há uma boa, né, que as verduras são bem lavadas, cuidado com a água que consome. Eu costumo brincar que quando eu vou em praia, eu faço isso em praia, toda vez que me dá vontade de beber água, aquelas barracas de praia, eu sempre peço água mineral gasosa, com gás. A gente tem que pensar em tudo para evitar qualquer risco de adulteração, porque a gente sabe que tem pessoas que são capazes disso, tá? Uma vez eu estava, inclusive, na praia, eu pedi uma água, o cara já chegou com a água aberta. Já chegou com ela aberta, já pôs no meu copo, eu falei, não, amigo. Eu falei gasosa, eu achei que era essa daqui sem gás, não, eu falei gasosa. Aí o cara que estava do meu lado, pode deixar aqui. Mas chegou aberta, a gente fica desconfiado, né? Evitar os riscos. Vai comer alguma coisa na praia, evita aquelas alface que vem enfeitando, aqueles tomates que vem enfeitando. Coma, mas evita. Eu acho que é sempre prudente, é sempre bom evitar essas coisas, tá? E uma outra, um outro vírus que é transmitido também de maneira oral fecal é o vírus da poliomielite, né? A paralisia infantil. Às vezes você fala isso em sala, não, mas ele é transmitido assim, porque ele é eliminado junto com as fezes também. E, felizmente, né, as campanhas de vacinação para a paralisia infantil têm se mostrado bastante eficientes. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o último caso registrado de poliomielite, de paralisia infantil, cuja forma de contágio foi essa oral fecal, foi em 1989 na Paraíba. De lá para cá, mas nenhum caso registrado com essa forma de contágio, o oral fecal, tá? E prova da eficácia das campanhas de vacinação. Esse ano a campanha não foi eficaz, não atingiu a meta, até porque muita gente também ficou com medo de sair de casa para levar o filho para vacinar, as crianças com menores de 5 anos para vacinar, com certeza em consequência da Covid. Ok? É possível que o governo lance uma nova campanha aí. Eu não brincaria, eu levaria assim mesmo, rápido, tentaria algum jeito de levar, mas não dá para brincar com isso não. Okay? Então ela está praticamente considerada erradicada. Aí o pessoal pensa, professor, se desde 89 que não tem nenhum caso mais, então por que continua vacinando? Simples, porque a poliomielite ainda está distribuída no mundo. É um problema em países o Paquistão tem problema, a Índia tem problema com poliomielite, vizinhos nossos aqui têm problemas com paralisia infantil. E aí? Nós estávamos vendo o exemplo sarampo. Sarampo praticamente não tinha mais casos de sarampo no Brasil. Possivelmente houve um relaxamento nas campanhas de vacinação. E aí, como houve um relaxamento, pessoas não levaram, o que aconteceu? Os nossos vizinhos tinham.
com a migração aqui, pessoas que vieram da Venezuela para o Brasil, começou a aparecer casos de sarampo na região amazônica e em outros países, em outros estados. E hoje está chamando a população de volta para tomar a vacina. Então não pode relaxar. Porque no Brasil a situação é assim, mas em outros países do mundo, a poliomielite e a paralisia infantil ainda é um problema sério. Então, por isso que tem que continuar as campanhas de vacinação. E o cientista, né, que desenvolveu a vacina, ele não quis patenteá-la. Ele não quis fazer a patente dela. Teria ficado milionário, né? E ele falou que isso que não era direito patentear, que era um dever dele ele abrir mão da patente com meio de salvar vidas de crianças, principalmente em países em que possivelmente as pessoas não teriam condições de comprar a vacina. Um gesto nobre, muito nobre, e é desse tipo de pessoa que o mundo precisa, né? Mais. E para finalizar aqui, né? Não poderia deixar de ser, vamos aqui, óbvio, abordar algumas coisas aqui relacionadas com a AIDS, né? Com o vírus da AIDS, com o HIV. Estima-se que no Brasil, é uma estimativa, né? Casos oficiais, eu acho que no Brasil, se eu não me engano, tem 700 mil casos, 800 mil casos. Estimativa é multiplicar o número de casos oficiais por 3. Então, estima-se que no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de pessoas com AIDS, tá? E boa parte dessas pessoas, com certeza, é o que, gente? Não sabem ainda que tem o HIV. E, com certeza, daqui a pouco vocês vão entender por quê. O HIV, vamos dizer assim, o vírus da AIDS, ele é exemplo de um retrovírus. O material genético dele é RNA e ele é um exemplo de um retrovírus. Vou explicar daqui a pouco, né? Talvez vocês já saibam o que é. O que é o retrovírus? Muita gente acha que todo vírus que tem como material genético RNA é um retrovírus. Não é. Tá? Existem vírus cujo material genético é o RNA e ele não é um retrovírus. Como todo vírus, a estrutura do HIV é uma estrutura bastante simples, né? Percebam, ele tem um envelope. Vocês já sabem como é que se forma esse envelope. A partir do momento que ele deixa a célula, né? Ele é como se ele se enrolasse num pedaço da membrana da célula. Aqui estão os ligantes, né? Isso aqui é importante para ele se ligar à célula hospedeira, nós já falamos isso. E lá dentro, olha lá o que tem lá dentro. O capsídeo. Esse capsídeo é formado por proteínas. Lá dentro está o material genético dele, aqui, ó. Isso aqui é o material genético. O RNA. E duas importantes enzimas. Essa bolota aqui representa uma dessas enzimas, que a gente chama de transcriptase reversa. E coloquei uma outra bolinha que ficou escondidinha aqui, ó, representando uma outra enzima que é chamada de integrase. Então, um capsídeo, lá dentro o material genético, o RNA, o envelope, e duas enzimas lá dentro, a transcriptase e a integrase. Vimos que essas proteínas aqui, ó, esses ligantes aqui, são importantes para o vírus se ligar à célula hospedeira. Ele reconhece receptores na célula hospedeira. Uma vez que ele se liga, o envelope se abre, esse capsídeo aqui, com material genético lá dentro, vai parar lá dentro da célula, esse capsídeo se rompe, e uma vez que o capsídeo se rompe lá dentro da célula, tenta imaginar isso, o que vai acontecer? Essa enzima transcriptase reversa, o que vai acontecer? A partir dessa enzima, o vírus começa a sintetizar o DNA,
a partir do RNA. Então, a partir do momento que o vírus infecta a célula, dentro da célula o capsídeo se rompe e o RNA do vírus, qual vai ser o papel dele? Na presença da transcriptase reversa, começa a sintetizar DNA. Isso aí contraria o que era tido como um dogma da biologia. Dogma é uma verdade absoluta. A de que só o DNA era capaz de sintetizar o RNA. Tanto é que os dois lá que propuseram lá o modelo da molécula, né, o Watson e o Crick, se eu não me engano, afirmou isso com todas as vezes. Só DNA é capaz de sintetizar o RNA, até que eles descobrem os retrovírus. Retrovírus são vírus que têm transcriptase, que consegue fazer a transcrição inversa. Por isso que ela é chamada de transcriptase reversa. Ele consegue sintetizar DNA a partir do RNA. Então perceba, a partir desse RNA viral aqui, ó, graças à transcriptase, sintetiza DNA viral. Aí o que vai acontecer? Essa enzima, chamada de integrase, vai então integrar o DNA viral. Esse DNA viral foi produzido a partir de quem? Do RNA do vírus, graças à transcriptase. Aí essa enzima, chamada de integrase, vai então integrar o DNA viral ao DNA da célula, a um cromossomo da célula. Aí acabou, né, gente? Uma vez que o DNA do vírus é integrado ao DNA da célula, a um cromossomo, esse vírus agora, meus queridos, vamos, entre aspas, ele vai fazer da célula o que ele quiser. Ele toma o comando da célula. Ele não tem metabolismo próprio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar agora o maquinário da célula, todo o maquinário da célula, com qual intuito? Produzir cópias dele. E aí, o que vai acontecer? Olha o que eu coloquei lá em cima. Esse DNA viral integrado ao DNA da célula, o que ele começa a fazer? Ele começa a produzir moléculas de RNA viral. Então percebam, um vírus infectou a célula. Um vírus. Estou chutando. O RNA desse vírus sintetiza DNA, graças à transcriptase. A transcriptase vai lá, a integrase vai lá, integra esse DNA ao DNA da célula. Agora, o vírus não tem que produzir novas cópias dele? Sim. Esse DNA viral aqui agora começa a sintetizar, a produzir moléculas de RNA. Então ele vai produzindo aí várias moléculas de RNA viral. Esse RNA viral aqui, o que vai acontecer com ele? Parte dele vai funcionar como material genético do vírus. Então ele vai ficar ali na célula quietinho, esperando o quê? Montar um capsídeo em volta dele, montar a estrutura do vírus para ele sair da célula. E parte desse RNA viral, gente, são produzidos a partir desse DNA aqui, ó, vários RNAs virais. Vários, uma quantidade gigantesca. E parte do RNA viral é o RNA que vai montar o vírus. E parte dele associa-se aos ribossomos da célula. Aí quando o RNA do vírus associa-se aos ribossomos da célula, o que vai acontecer? Síntese de proteínas de interesse do vírus. Quais proteínas? Integrase, enzima, transcriptase reversa, proteínas do capsídeo. Ali existem proteases que são fundamentais para a formação dessas proteínas aqui, ó.
proteínas que são importantes para a montagem do vírus. Aí o que vai acontecer? Essas proteínas do capsídeo aqui, ó, começam a se juntar em torno desse RNA viral. Aqui, ó, o RNA que vai formar o material genético. Lá dentro, o que vai acontecer? A integrase e a transcriptase ficam lá. Aí o que vai acontecer com esse vírus? Ele tem agora o capsídeo, as enzimas lá dentro, o DNA, o RNA, perdão. Ele vai agora abandonar a célula, né? Olha lá. Ele foi montado. Olha aí. Aí montou o capsídeo, material genético lá dentro, as enzimas estão lá dentro. Ele vai fazer agora o caminho contrário. Ele vai sair da célula e quando ele sai da célula, ele leva um pedaço da membrana da célula com ele. Com qual intuito? Formar aqui o envelope. Só que aí, gente, são milhares e milhares e milhares e milhares de cópias virais que serão montadas. Tá? E para finalizar isso daí, eu coloquei no lugar errado aqui, mas não vai atrapalhar, que é como a maneira, esse gráfico aqui mostra a maneira que o HIV, a evolução do vírus no corpo de um indivíduo. E como que o sistema de defesa, como que as células de defesa também evoluem em relação ao vírus. O vírus infecta os linfócitos T, que são células de defesa. Então essa curva aqui, ó, mostra o que acontece com os linfócitos T quando eles são infectados pelo HIV. E aqui está mostrando aqui o comportamento desse HIV ao longo dos anos. Aqui seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí o que vai acontecer? Quando o indivíduo é infectado, a carga viral, a quantidade de vírus na corrente sanguínea dele, a gente chama de viremia, né? A carga viral, aumenta muito. Perceba, nos 6 primeiros meses aqui, ó, há um aumento da carga viral. Olha o tanto que ela aumenta. Mas inicialmente, o que a gente percebe? Uma reação do corpo. Olha lá o número de linfócitos na corrente sanguínea do cara, começa a aumentar um pouco. E aí o que acontece? Depois de 6 meses que o cara foi infectado, olha o que acontece com a quantidade de vírus no organismo dele. Diminui. E 1 ano depois que ele foi infectado, olha a carga viral no corpo dele. Como é que ela está? Está muito baixa. A quantidade de vírus está baixa. E olha a quantidade de células de defesa. Está alto. Então essa primeira fase da doença aqui, a gente chama de fase 1. Ele não vai manifestar nenhum sintoma, não vai acontecer nada, até porque o organismo reagiu, a carga viral subiu e depois caiu. Perceba. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o cara já está infectado há 3 anos e durante todo esse período, olha a carga viral na corrente sanguínea dele. Está baixa. Ele está mantendo uma carga viral baixa. Então, durante todo esse período aqui, ó, ele está se mantendo assintomático. É a fase onde normalmente ele transmite a doença, porque ele ainda não sabe que tem a doença. O número de vírus aumentou logo que ele foi infectado, depois abaixou e se manteve baixo por 4 anos aí mais ou menos. Ó. Então ele está assintomático, ele não sabe que tem nada. O número de células de defesa está alto ainda. Mas percebam, depois de um certo tempo, o número de células de defesa começa a cair. Depois de 4 anos, o número de células de defesa começa a ficar baixo e aí a quantidade de vírus volta a aumentar. É nesse período aqui que começam a surgir as doenças oportunistas. O cara começa a desenvolver pneumonia, começa a surgir alterações nele, herpes, candidíase,
toxoplasmose, né, que nós vimos lá que a toxoplasmose está associada com a idética, ou seja, a imunidade está baixa, então começa a aparecer doenças oportunistas. E aí aparece uma pneumonia, trata, ela volta, e muitas vezes o que o médico faz? Vamos pedir um exame de HIV. Então é normalmente aqui que se descobre, nessa fase, porque é aqui que ele começa a manifestar sintomas, que se descobre que ele tem AIDS. Nesse período aqui ele já passou o vírus para muita gente, possivelmente. E aqui seria uma fase final, né? A carga viral está muito alta e aí já seria um paciente terminal. Mas hoje com as drogas, o que acontece? Quando ele vai tomar as drogas, descobre que ele está aqui, aí ele entra com as drogas. A medicação para AIDS é uma mistura, tanto é que o pessoal chama de coquetel anti-AIDS. O que tem ali na mistura de medicamentos, no coquetel? Um inibidor da transcriptase, vai inibir a transcriptase do vírus lá dentro da célula, e um inibidor da protease. Então a medicação está atuando em dois importantes mecanismos do vírus. Inibindo a transcriptase, ele vai ter dificuldade para formar DNA a partir de RNA. Inibindo essas proteases aqui, ó, que são as enzimas importantes para a formação dessas proteínas aqui, ó, para a montagem do vírus. E aí, depois de um certo tempo tomando a medicação, a carga viral dele, que tinha começado a subir, volta a cair, linfócito volta a aumentar e o cara fica aí. Relatos de pessoas que já estão há 25 anos tomando a medicação e estão mantendo um padrão de vida mais ou menos normal. O exame utilizado para detectar se o cara é portador de AIDS, né, vamos dizer assim, é um exame que detecta anticorpos. Tá? Ele detecta especificamente anticorpos. Por isso a expressão soro positivo. Tranquilo? Ok, então. Grande abraço. Até a próxima. Não percam.